Salve, salve meus amigos, um bom dia para todos vocês, ótima madrugada nessa terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Estamos dando início a mais uma edição de Madruga Vasco. Já peço para você ficar ligado até o fim do nosso vídeo, porque a gente vai falar de muita coisa importante. O Vasco que chegou a um acordo com o zagueiro Carlos Cuesta, isso mesmo, já 2 jogadores apalavrados com o Vasco. O atacante Andrés Gomes, do Rennes, da França. E também o Carlos Cuesta, o zagueiro aí do Galatasaray, da Turquia. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o zagueiro João Vitor, que deve permanecer até o primeiro momento no Vasco da Gama. O nome do zagueiro Nino, especulado no Vasco, a gente vai trazer uma atualização para vocês. Vamos falar sobre uma situação muito grave acontecendo na recuperação judicial do Vasco da Gama, tá? E vamos falar também sobre o sorteio da Copa do Brasil que acontece hoje, daqui a pouco às 10 da manhã. Nessa terça-feira nós vamos saber quem é que o Vasco vai enfrentar nas quartas de finais e também o chaveamento da competição até a grande final. Vamos falar sobre o nosso CT Moacir Barbosa, a área molhada, tá ficando muito bacana. A gente vai mostrar aqui para vocês e também sobre o Campeonato Brasileiro, o próximo jogo contra o Santos e os próximos 4 jogos do Vasco. São todos confrontos direto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, dito isso, peço para você deixar o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo aí com seus grupos de WhatsApp, dá essa força aqui pro amigo e se inscreve também no nosso canal. Aproveita aí a vinheta do seu Madruga para ir buscar aquele cafezinho, buscar aquele pãozinho quentinho com manteiga, aquele pedacinho de bolo, porque está começando mais um Madruga Vasco. É isso aí, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia e alegria nessa terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Estamos dando início a mais uma edição, a mais um vídeo aqui do nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e você está ligadinho aqui para assistir esse conteúdo do nosso Madruga Vasco. Dando início então ao nosso conteúdo logo de cara, direto e reto, ao que nos interessa, tá? Teremos o sorteio hoje, daqui a pouco, às 10 da manhã, diretamente aqui do Rio de Janeiro, na sede da CBF, acontece o grande sorteio da Copa do Brasil. A gente vai saber quem vai enfrentar quem nessa fase de quartas de finais. Isso mesmo, meus amigos. Uma competição gigante. Neste momento só temos 8 equipes nas quartas de finais, e é claro, na próxima fase só ficarão 4, aí na grande final 2 equipes, até a gente saber quem será o campeão dessa edição de 2025. E é claro, o Vasco vai conhecer o seu adversário hoje, como eu já mencionei, que pode ser eles, né? Botafogo, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro ou Atlético Paranaense. E esses são os 8, né? Claro, contando com o Vasco, clubes classificados para a fase de quartas de finais da Copa do Brasil. Então, assim, não tem como escolher, né? Quem quer ser campeão de alguma coisa tem que enfrentar o que vier pela frente. Por um lado, pode ser muito interessante a gente conseguir aí, de repente, se a gente pega um adversário grandão agora nas quartas, um Corinthians, um Cruzeiro, de repente até um Botafogo, e a gente passa de fase, o Vasco chega grandão na semifinal, né? Por outro lado, né, pode também complicar aí a nossa vida na Copa do Brasil, mas como eu já falei, quem sonha em ser campeão, um time do tamanho do Vasco, não pode escolher adversário, venha o que vier, temos que dar o nosso melhor dentro de campo. Então vamos ficar ligados, hoje, daqui a pouco, 10 da manhã, teremos o sorteio já das quartas de finais e também já do chaveamento, porque aí a gente já vai saber quem passar aqui vai enfrentar fulano ou ciclano. Então já vai ficar tudo já engatilhado até a grande final da Copa do Brasil. Agora eu quero mudar de assunto, quero falar com vocês aqui agora um pouco sobre o zagueiro Carlos Cuesta, colombiano de 25 anos,
ele que pertence ao Galatasaray da Turquia. A informação que nós temos, que veio através do jornalista Joel Silva, do canal Colina em Foco, nos dá conta de que o Vasco chegou a um acordo verbal, isso mesmo, um acerto aí já verbal, um acordo apalavrado com Carlos Cuesta para ele vir jogar no Vasco da Gama. A informação do Joel Silva também afirma de que o Vasco agora negocia diretamente com o Galatasaray, uma vez que o jogador já deu o sinal verde, deu o ok para vestir a camisa do Vasco. O jogador teria aceitado receber mais ou menos o que ele recebe hoje lá na Turquia, algo em torno de 850 mil reais por mês. São os vencimentos mensais do zagueiro colombiano. É claro, ele chegaria no Vasco para receber algo em torno de 850 mil por mês, mais metas estabelecidas no contrato, tá? Então, seria um jogador aí de 25 anos que chegaria aí com status de xerifão para ser titular na zaga do Vasco, para ganhar aí entre 800 e 900 mil reais por mês, um salário astronômico, né? Seria aí o zagueiro mais bem pago do plantel Cruz Maltina, inclusive ali um salário parecido com o salário de Pablo Verratti. A gente não sabe se isso tem veracidade ou não, né? Mas a princípio o Vasco está negociando um empréstimo junto ao Galatasaray com obrigação de compra, tá? E o Galatasaray já sinalizou: se não houver essa obrigação de compra fixada no contrato, eles não querem nem emprestar o Carlos Cuesta. O Galatasaray já sinalizou que a intenção é negociar o jogador em definitivo. Outras equipes apareceram na parada, mas parece que o Vasco deu uma esticadinha na corda, conseguindo aí, então esse acerto verbal com o jogador, e agora o Vasco negocia diretamente com a diretoria do clube turco. Vamos esfregar as mãos e aguardar essa situação. Falando em aguardar, nós estamos aguardando essa semana, né, algum desfecho positivo ou negativo em relação ao atacante Andrés Gomes, né, ele que joga no Rennes, lá no futebol francês. A Dilmar Lopes está à frente dessa negociação. Semana passada a gente trouxe para vocês aqui a informação que foi veiculada em toda a mídia, na internet também, de que o Vasco também teria um acordo verbal com Andrés Gomes. Então o Vasco já chegando a acordos verbais com os dois jogadores, com o atacante Andrés Gomes de lado de campo e com o zagueiro Carlos Cuesta. A ver, vamos acompanhar de perto essa situação. Uma outra situação é do zagueiro Nino, ex-fluminense, muito conhecido do Fernando Diniz. Nino está na Rússia, pertence ao Zenit neste momento, e o Zenit não pretende negociar o zagueiro. O Vasco já teria feito uma proposta. Essa proposta não foi aceita pelo clube russo. E a informação que vem lá do leste europeu, aí no fim da noite de ontem, é de que os russos não pretendem negociar neste momento o zagueiro Nino, entendendo que ele tem muito a agregar ainda ao plantel do Zenit. Outra situação é do zagueiro João Vitor, né? Muito cobrado e criticado pela torcida, vaiado em São Januário no domingo. Surgiu a notícia de que ele teria pedido para deixar o Vasco, depois surgiu a notícia que isso não seria verdade. Surgiu uma outra situação de que o empresário dele iria apresentar para a diretoria do Vasco uma proposta, suposta proposta do CSKA Moscou, algo em torno de 28 a 29 milhões de reais. E aí veio nessa segunda-feira uma atualização para todos nós aí. Informação que vem direto do Vasco é de que o Fernando Diniz está respaldando aí o João Vitor. João Vitor tem o respaldo do treinador Cruz Maltino, tá? E o Vasco também entende que é um jogador titular do plantel e a diretoria só vende o João Vitor se for valer a pena, se for um valor considerável. Se for assim, para trocar figurinha ou ficar aí no vermelho, o Vasco não pretende vender o João Vitor neste momento. O Álvaro, e a história que ele pediu para deixar o Vasco, que não tem mais clima? Gente, informação que nós temos que vem através do próprio Fernando Diniz é de que o João Vitor quer muito ganhar título com a camisa do Vasco, quer muito dar uma resposta para o torcedor dentro de campo, mostrando o seu futebol. Então, segundo a informação que a gente apurou no finzinho dessa noite de segunda-feira, é que o João Vitor está respaldado pelo Fernando Diniz, tem a confiança da comissão técnica, é visto como um dos jogadores principais ali no plantel titular.
E é um jogador que também reconhece que tem suas falhas, mas quer demonstrar aí uma evolução dentro de campo. Então, neste primeiro momento, João Vitor deve permanecer no Vasco, tendo o respaldo da diretoria e também da comissão técnica. Mas para com as arquibancadas aqui, eu e você, torcedores do Vasco, o clima não tá bom para o João Vitor. A batatinha dele tá assando, porque ele é um jogador que ganha bem, recebe em dia. O Vasco tá endividado também por conta da contratação dele, e é um jogador que não aceita vaia, não aceita crítica, já discutiu aí 2 ou 3 vezes com o torcedor, batendo boca, dando respostinha. Então assim, o torcedor já perdeu a paciência com o senhor João Vitor. Ele que fique quietinho mesmo, faça o trabalho dele dentro de campo, jogando o seu futebol dia após dia, para reconquistar aí a confiança da torcida do Vasco. Porque assim, é 8 ou 80. Ou você tem o apoio de 23 milhões, ou você é vaiado o tempo todo pela massa da torcida do Vasco. E o João Vitor começou bem, depois caiu aí em desgosto com o torcedor, agora vai ter que suar a camisa para voltar novamente às graças com o torcedor do Vasco da Gama. Meus amigos, mil perdões pela tosse, tá difícil esse tempo seco, a gente começa a falar e começa a vir aquela coisa agarrando aqui na garganta, mas vamos lá. Se tratando da recuperação judicial, tá, gente? A informação que nós temos é de que o desembargador André Luiz Ciro, ele teria sido ameaçado, tá, gente? Antes mesmo de julgar uma situação de uma dívida do Vasco, tá? Então, um desembargador alegando ameaça da torcida do Vasco. A recuperação judicial ainda segue travada, tem alguns trâmites legais aí que tem que passar pelo magistrado aqui do Rio de Janeiro, né? Essa situação ainda está ali na mesa do Tribunal de Justiça aqui do Rio. Neste momento está um pouco travada essa questão aí também, envolvendo essa suposta ameaça ao desembargador, né, o doutor excelentíssimo André Luiz Ciro. É uma situação muito complexa e isso também pode atrapalhar o Vasco da Gama nos bastidores da sua parte administrativa. Vamos ficar ligados nisso aí. A gente já sabe que tem também uma investigação aberta pela Polícia Civil do Rio de Janeiro envolvendo um suposto plano de sequestro com o presidente Pedrinho. Então a gente observa que dia após dia a coisa vai aumentando o tom, né? É papo de sequestrar o presidente do Vasco, é papo de ameaçar desembargador que vai julgar situações envolvendo a recuperação judicial do Vasco. É um barril de pólvora. O Vasco não é para amadores, né? É muita cobrança e até mesmo quem é de fora que acaba aí tendo que se envolver direta ou indiretamente com a política do clube acaba respingando, né? Sobrando até para quem não tem nada a ver. É algo que é muito ruim. Essa política do Vasco aí, ela literalmente está acabando com o nosso clube, está matando o nosso clube de dentro para fora, né? E agora mais uma situação, mais um episódio, mais um capítulo, né, que é envolvendo a recuperação judicial, algo muito grave. Gente aí ameaçando o desembargador, né, gente? Simplesmente nada mais, nada menos, né, que se a justiça, se a polícia descobre um negócio aí, quem fez isso, é cadeia, né? É cana, é chilindró, é coisa muito, muito grave, né? É coisa de quem tem coragem mesmo aí, né? De tirar a vida. Então, assim, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito complexa, né? O dia a dia do Vasco já está ultrapassando a esfera esportiva das 4 linhas, está envolvendo aí página policial dia após dia, ameaça, o tom vai subindo, alguns torcedores vão perdendo a paciência, mas não é por aí. Não é ameaçando o desembargador, não é fazendo plano para sequestrar presidente, não é agredindo, não é com paulada, com pedrada que a gente vai resolver o Vasco da Gama do dia para a noite. Agora, eu sou totalmente a favor de protestar mesmo dia e noite na porta de São Januário para ver se o Pedrinho vai punir a turma que fez o Vasco ficar do jeito que está. Jorge Salgado, Alexandre Campelo, os vice-presidentes de todas as últimas gestões. Eu quero saber isso, a sindicância, se vai ser investigada essa situação. Só que por outro lado a gente cobra essa situação aqui do Pedrinho, mas agora a gente começa a ver o presidente do clube, um suposto plano de sequestro aí. Aí agora a gente começa a ver desembargador aqui na Justiça do Rio de Janeiro sendo ameaçado. Então assim, será que o Pedrinho ele não quer ir a fundo nessa situação, abrir o contrato da 777 para o torcedor e cobrar todo mundo que fez isso
com o Vasco, ou será que ele quer, mas sente que pode se colocar em risco, colocar a própria pele em risco? Eu acho, meus amigos, agora com o andar da carruagem, eu acho que o que é divulgado para nós torcedores e jornalistas também é só a ponta do iceberg, tá? O iceberg, digamos que é todo isso aqui, né? O que aparece é só a pontinha, né? Tem todo aquele pedrão de gelo para baixo do oceano. Eu acho que tem muita coisa por debaixo desse tapete. Tem muita coisa que o torcedor do Vasco nem imagina. Essa é a minha opinião, não é informação não. Eu acho que tem muita coisa que a gente nem imagina. Coisas também aí de filme de Hollywood. E coisas que, se vierem à tona, literalmente pessoas podem pagar com a vida. Eu acho, é minha opinião, não é informação. Eu acho, porque é muito complexo. Todo mundo que está fora do Vasco fala que vai chegar, que vai mudar, que vai cobrar, que vai fazer, vai acontecer. Quando entra lá, o discurso muda e a coisa esquenta de uma tal maneira que chega a quase sair do controle. Então a gente observa que a política do Vasco está muito perigosa ultimamente. Eu vou continuar cobrando aqui, vou continuar botando a cara aqui, assim a gente sabe, tem outros canais que também cobram, que também botam a cara, mas é no mínimo muito alarmante. A gente vê desembargador, juiz sendo ameaçado, advogado, a gente vê presidente do clube correndo risco, né? Então assim, uma coisa é a gente cobrar, outra coisa, né? Outra coisa é passar de todos os limites. Eu estou achando que esses limites aí que já estão começando a ultrapassar é o que está atrapalhando a muita verdade a vir à tona. Essa é minha opinião, não é informação, repito, minha opinião em relação a essa política do Vasco. Meus amigos, agora mudando de assunto, se tratando do CT Moacir Barbosa, né? O Vasco fez um investimento aí, a princípio, que seria entre 25 a 40 milhões de reais no nosso CT Moacir Barbosa para construir a área molhada, né? Álvaro, o que é isso? A área molhada, meus amigos, como a própria frase já menciona, né? A parte com água, né? Com piscina, com hidromassagem, com duchas, né? Com banheiras ali para poder fazer recuperação muscular, enfim, várias situações. Quero que vocês acompanhem algumas imagens. Tá ficando sensacional. Muito torcedor criticou no início, falou da qualidade da piscina, falou isso, falou aquilo. Olha que coisa linda que tá ficando, né? Coberto, tudo muito bem aí, bem feito, com uma obra de alvenaria para durar toda a vida, a parte hidráulica toda zerada, piscina novinha, aí o azulejo, a coisa mais linda, escrito Vasco, né? A madeira aí, né? No piso aí da área molhada, toda com aquele estilo deck de madeira, que fica muito bonito e também evita acidente, né? Para que as pessoas não se machuquem. Então tá ficando muito bacana a estrutura do Vasco da Gama, para daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, a gente não sabe, a gente poder voar voos mais altos, brigar por algo maior, né? Porque o nosso clube merece, o nosso torcedor merece, e tudo começa com uma estrutura, você mantendo os salários em dia, você entrando numa recuperação judicial para tentar pagar as dívidas aí no médio e longo prazo, sem comprometer as receitas do clube, você buscando aí, ainda que demorando, ainda que atrasado, mas buscando e avançando num processo para reformar o seu estádio, para ter capacidade para mais de 40 mil torcedores, você construindo o seu CT Moacir Barbosa, você fazendo mais investimentos, agora é a área molhada, daqui a pouco vão ser os campos anexos, daqui a pouco será o estacionamento, a arquibancada para o mini estádio que vai ter no CT Moacir Barbosa, e aos poucos a gente vai tendo uma estrutura de um clube gigante do futebol brasileiro, que é claro, o nosso Vasco merece essa estrutura e muito mais. Então eu estou muito feliz com essa notícia, com essas imagens que a gente está acompanhando do nosso CT, dessa área molhada. Além de ter ficado muito bonito, é claro que a principal função, né, é que essa área seja funcional, que ela funcione, que ela agregue no dia a dia de todo o plantel do nosso Vasco, né, que seja para o masculino, feminino, para a base, para fazer a recuperação muscular, para fazer fisioterapia, para fazer hidroginástica, para fazer, enfim, com banheira de gelo, com tomar uma ducha, N situações. Isso aí é o básico para um clube de futebol de elite, né? Então a gente vê o Vasco aí avançando, passando dificuldade na parte esportiva, mas avançando em outros setores do clube. A gente cobra o Pedrinho, a gente cobra o presidente, a diretoria do clube por reforço, por mais empenho, por N situações, mas nesse caso aí, né, tá de parabéns a diretoria do Vasco fazendo um investimento que deveria ser feito. E a gente tem que dar o crédito aqui, o diretor de futebol foi embora, era muito fraco para contratar
que era o Marcelo Santana, mas esse projeto aí também tem o dedo do Marcelo Santana, que já deixou o Vasco, mas quando ele chegou no Vasco, a meta dele era fazer parte dessa reforma no CT Moacir Barbosa. Marcelo Santana que fez isso lá no Bahia, né? Então não é aqui pagando pau para ninguém, não é babando o ovo de ninguém, mas é uma grande realidade. É um dos caras que quando chegou no Vasco também idealizou isso. Hoje não está mais no Vasco, o projeto continuou, o Vasco seguiu, né? Mas a gente tem que dar os créditos aí para a gestão do Vasco aí, o Pedrinho, o ex-diretor Marcelo Santana, agora o Admar Lopes, que acabou de chegar, mas assim não teve, né, participação nesse projeto em específico, mas é bacana a gente ver mais um projeto saindo do papel. Agora, mudando de assunto, quero falar com vocês sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco é o 17º colocado, já está na zona do rebaixamento, só com 16 pontos. O Santos, nosso próximo adversário, é o 14º com 21 pontos, já soma 5 pontos a mais do que o nosso Vasco. O Vasco joga no próximo domingo, lá no Morumbi, contra o Santos, às 4 horas da tarde, partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O Vasco tem 4 confrontos diretos nos próximos 4 jogos aí na parte de baixo da tabela, que são eles: no domingo o Vasco enfrenta o Santos, depois no meio de semana o Vasco viaja para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, depois aqui no Rio, em São Januário, o Vasco pega o Corinthians, e aí depois o Vasco viaja lá para Pernambuco para enfrentar o Sport Recife na Ilha do Retiro. Então, Santos e Vasco, Juventude e Vasco, Vasco e Corinthians, Sport e Vasco. São 12 pontos importantíssimos que o Vasco vai disputar diretamente com equipes da parte de baixo da tabela. É claro, depois desses 4 jogos o Vasco pega o Ceará e tem um clássico contra o Flamengo. Então não tem vida fácil, o Vasco tem que voltar a vencer, a pontuar o mais rápido possível para deixar essa zona incômoda do rebaixamento. Lembrando, o Vasco só volta a jogar no domingo, 4 da tarde, no Morumbi, contra a equipe do Santos. Hoje, daqui a pouquinho, tem o sorteio da sede da CBF das quartas de finais da Copa do Brasil. Tá? Então é isso que a gente tinha de notícia, de atualização para vocês do nosso Vasco da Gama. A gente volta a se ver na nossa próxima edição de Madruga Vasco. Eu estou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, o seu carinho e a força de cada um de vocês. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu. Vasco!